Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Falar é Fácil. E é fácil fazer um bate-papo, uma entrevista dessa natureza quando a gente tem uma pessoa tão especial. É o caso de hoje com a Vera Rogato. Seja muito bem-vinda, Vera. Vera é advogada e ela é síndica profissional. E dedica a sua vida nesse contexto, nesse segmento, lidando com muitas pessoas, ajudando a serem pessoas mais realizadas e mais felizes onde moram. Ou seja, criando toda uma condição para que as pessoas que são coordenadas pelo trabalho que ela faz se sintam cada vez melhores. Além disso, ela é conciliadora e mediadora, participa de um grupo de mulheres chamado W Condo, na verdade, e que é uma comunidade feminina que tem a ver com pessoas que estão vinculadas a atividades profissionais ligadas ao condomínio, a condomínios. Vera, que prazer te receber aqui em nosso programa. Seja muito bem-vinda. Mestre querido, o prazer é todo meu. Que felicidade estar aqui. Eu conheci por intermédio da Wendy, a sócia fundadora, nossa querida amiga Wendy Tavares, sócia fundadora do Clube W Condo, ao qual eu tenho muita gratidão. Lá nós temos grandes parceiras, mulheres potencial, mulheres de uma potência empresarial e seres humanos incríveis, em que movimentamos já, pelo menos em menos de 2 anos, mais de 3 milhões de reais em negócios. É um clube bastante ativo, onde mulheres do setor condominial, síndicas, advogadas... Olha que informação importante, se você está aqui, nós temos nosso público aqui, querido. Nós temos aqui consultores, empresários, empreendedores, nós temos um público bastante eclético aqui. Normalmente pessoas assim no mundo dos negócios também, olha aí, quem sabe, por que não? Você que lida com condomínio e participa desse mundo, por que não participar ou querer saber um pouco mais? Depois eu vou pedir no final que você deixe o seu contato, caso alguém se interesse em conhecer um pouco mais sobre esse grupo, que é chamado justamente de W Condo. Clube W Condo, a maior comunidade condominial feminina do país. Olha só. A gente só de São Paulo, de outros estados também? Não, todo estado. Nós temos sócias de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Salvador, Belo Horizonte. Então, praticamente todo o Brasil inteiro? Praticamente todo o país. Olha só, olha, interessante, hein? Então, só de network aí, penso que assim seria um grande ganho, né? Excelente. Então, gostaria que você falasse um pouco, Vera, sobre esse mundo de síndica profissional. É claro que pelo menos tende a ser uma tendência quase que natural, uma tendência de ser um mundo extremamente machista ou masculino, e você, como mulher, fazendo esse trabalho, enfrentando as dificuldades, representando juridicamente os prédios, assim, os trabalhos que você faz como síndica, obviamente com os problemas todos que tem, de pessoas muitas vezes chatas, pessoas difíceis, fazendo as reuniões, lidando com problemas o tempo todo, dos mais diversos tipos. Como é que é isso para você? É desafiador. Eu tenho formação de advogada, fiz especialização no direito imobiliário com ênfase em condomínio, e eu sou de um tempo em que não se falava no direito condominialista. Era uma cadeira ali do direito que não era tão divulgado. Tanto é que a legislação condominial ela é bem curta, pequena. Estava mais envolvido ali na parte do imobiliário. E isso veio crescendo na medida em que a gente vê assim, essa potência, né, da construção civil do nosso país, o quanto as pessoas têm se tornado muito mais condôminos e moradores de edifícios do que residências individuais. E é uma crescente do trabalho que exige cada vez mais da sindicatura, seja ela orgânica ou profissional. E por conta dessa exigência dos grandes edifícios, ou da complexidade que os edifícios passaram a ter ao longo dos anos, exigiu-se também o profissionalismo. E a sindicatura profissional, assim como a maioria das profissões, começaram também mais voltada para o masculino. Porém, felizmente, hoje nós já somos mais de 51% de mulheres atuando como síndicas em condomínios. Isso é um grande ganho. Isso em termos de síndicas profissionais. Síndicas profissionais, mais de 51%. Sim.
Opa, então, assim, superando assim os 50%. Porque normalmente, em cargos de liderança, normalmente, pelas estatísticas, há muito menos mulheres do que homens. Notadamente nas organizações, no mundo aí dos negócios, né? Menos mulheres líderes do que homens. Exato. Existe um movimento até para valorização e percepção, e a própria mulher também se posicionando, crescendo, estudando e assumindo, não pela permissão dos homens, mas conquistando efetivamente o seu devido lugar, né? Exato, e essa é uma grande conquista. Árdua, pois nós ainda enfrentamos, ontem mesmo eu enfrentei uma situação como essa, uma misoginia, existe um grande preconceito ainda. Pode contar? Porque as histórias são interessantes, porque uma coisa é falar assim, não, eu sofri, mas outra coisa assim, aconteceu comigo, ou aconteceu com um jogador aí, uma questão aí qualquer. De repente, assim, essas histórias são boas porque elas ilustram o que ainda acontece, se você se sentir à vontade. Eu posso contar, lógico, sem mencionar nomes, eu estava em uma vistoria a um condomínio em que está havendo uma infiltração na cobertura de algum tempo. Semana passada foi feito um trabalho que nós estamos aí aguardando, inclusive fizemos um teste de estanqueidade, houve um trabalho que a gente imaginou que pudesse ser efetivo, fizemos o teste de estanqueidade, porém voltou a vazar. Por conta disso, eu convidei o subsíndico, um membro do conselho, que também é engenheiro, e o nosso consultor de engenharia na nossa empresa. Nós temos um consultor de engenharia que dá respaldo para que eu possa auxiliar e orientar os meus condôminos. E sempre na presença do zelador. Também convidei o zelador para estarmos todos juntos e fomos todos para o terraço do prédio. Uma dessas pessoas, chegando até lá, e estávamos ali numa rodinha, todos eles homens. Um dos condôminos. Um dos condôminos, dentre esses convidados, né? Estávamos ali numa rodinha, conversando a respeito do problema, e o meu consultor me orientando a respeito de tudo mais. Eu anotando e discutindo, prestando bastante atenção. E aí ele passou, ele é uma pessoa que nunca me olha nos olhos. Ele conversa comigo pra lá, ele não me olha nos olhos. Ele tem medo de você, não sabe? A pessoa que ela assusta, não assusta, na verdade? Eu sou agressiva, aquela cara feia, fechada. Ele não me olha nos olhos e eu já estava habituada com isso. Porém, ontem me chamou bastante atenção, porque nós estávamos ali numa rodinha fechada. Ele chegou, ele mal me olhou, ele só fez assim com a cabeça, uma cara assim mais fechada e tal. Só balançou a cabeça. E para os demais, ele fez questão de cumprimentar. Ele estendeu a mão para todos os homens. Menos. Todos os homens. Do zelador ao seu vizinho, um outro subsíndico. E eu observei, isso me chamou bastante atenção, pois eu fui convidada para fazer um texto a respeito desse tipo de situação, e eu fiz esse texto ontem para uma revista especializada, e ontem eu acabei vivendo isso. Falei, poxa vida, olha, eu estou vivendo isso de novo na prática. Ele passa, mal me cumprimenta, estende a mão para os demais, e o que eu noto é que a cada fala minha, ele, tipo, sabe, faz uma cara como desdenha, despreza, e se volta para o engenheiro. Então, mas você disse tal coisa, porque o que você está falando é importante? Sim. Ignorando, claro. Ignorando. E eu, nesses momentos, eu percebo, eu procuro, na verdade, não ter um embate. Eu procuro ficar ali apenas observando. O problema é da outra pessoa, né? Que não... Exato. Eu apenas observo, presto bastante atenção, porque eu já passei por... E o sangue por dentro, como é que fica nessa hora? O que você fez? Aí que vem a diferença do amadurecimento. O meu sangue ferve. Eu sou filha de baianos. Eu sou uma pisciana raiz. Mas uma guerreira, né? Eu penso que eu passei a ter, mas isso é pela idade, pelo amadurecimento, um controle emocional. Então aquilo me afetou, porque também se não tivesse me afetado eu não teria observado, poderia ter passado, né? É irrelevante. Aquilo que a gente não dá importância não é importante. Mas também se não combate isso vai continuar.
Porém, o combate talvez não seja naquele momento. Entendi. E não daquela forma. Uma vez o meu filho, eu tenho um casal de filhos, o Victor e a Lorena, ambos arquitetos, e uma vez o meu filho falou para mim: mãe, você teria que levantar uma bandeira, você teria que falar, porque você tem uma voz ativa e você... Eu falei: não, filho, a minha maneira de mostrar qual é o meu espaço é trabalhando e mostrando a minha superioridade com elegância. Bonito isso. Eu não vou combater ou bater de frente com uma pessoa que ela quer deixar claro que ela Despreza. Tem esse desprezo. Eu não vou mudar a opinião dele. Não naquele momento, mas eu poderei mudar com a minha eficiência, o meu trabalho, a minha postura, a qualidade na minha entrega vai fazê-lo mudar de ideia com relação ao meu trabalho, talvez. Com relação à quantidade de preconceitos que ele tem, já não é um problema meu, não é? Claro, claro. Essa sim, olha que bonito isso, porque mostra assim. Eu penso que isso que você está trazendo para a gente aqui agora é uma reflexão interessante. Claro, nós devemos combater assim, as diferenças, pessoas preconceituosas, esse tipo de situação. Mas você fala assim, a astúcia, a inteligência, a maturidade faz com que você consiga um resultado muito melhor. Talvez num outro momento, no qual você vai ter também o poder da palavra, talvez em outra situação, possa também responder à altura esse tipo de desprezo. Não que vai agir da mesma forma, então ficaria igual a essa pessoa, mas mostra um nível de superioridade, em função da maturidade, do controle emocional que muitas vezes precisamos ter. Eu deixo que ele perceba que eu percebi, mas sem muitos subterfúgios. Não estou ligando. Eu percebi que o senhor não me cumprimentou. Eu olhei para ele, balancei a cabeça igualmente, recuei um pouco, observei, fiz as minhas intervenções oportunas e continuei ali na nossa reunião e tudo mais, mas é algo bastante interessante porque é conhecido no condomínio que trata-se de uma pessoa que tem esse comportamento e tudo mais, e não cabe a mim, eu estou como prestadora de serviço, e eu acho que também a gente precisa ter a inteligência para saber se é o momento, não é o momento, e o que vale para mim ali é o meu trabalho. Eu estou primando pelo meu contrato e eu sou representante legal de uma maioria. Por uma pessoa, eu não vou entrar num debate desnecessário. Você tem uma empresa. Sim. Uma empresa como síndica profissional. É uma empresa que você é CEO e é a síndica, o nome da empresa. O nome da empresa é a síndica. Você tem um lugar específico no qual você atua ou você atua em outros lugares? Como é que é o seu campo de atuação? Eu iniciei em todos os lugares onde eu pudesse chegar, onde eu pudesse ser convidada, mas sempre com uma característica de alguns condomínios. Então, por exemplo, eu não fui síndica de condomínio no início, síndicas de grandes condomínios clubes, cuja exigência ela é assim, muito grande a título de dedicação de tempo efetivo naquele condomínio. Eu sou síndica de condomínios menores. E com o tempo, eu iniciei como síndica em um condomínio nos Jardins. Fiquei nesse condomínio por 17 anos. Eu estou como síndica há 20 anos. Poxa, fiquei 17... Eu tenho bastante experiência nisso. Aliás, para ser síndica profissional, só pode ter. Obviamente, com inúmeras, assim, condomínios que você cuida. Que são prédios, são casas. A maioria são prédios. Hoje, nos Jardins aqui em São Paulo. Nos Jardins em São Paulo. Pega um nível mais elevado da própria região, do próprio bairro. Alto padrão e luxo. É um público exigente. É um público em que eu digo o seguinte, que quanto melhor eu fizer a minha entrega, menos eu terei a necessidade deste contato. Porque o que eles precisam é que o trabalho funcione, que haja uma boa entrega, que a gestão ela esteja absolutamente redonda. Aliás, o ano passado eu tive a rescisão deste contrato de 17 anos por conta disso. Eles me disseram: Vera, o condomínio está impecável. Essa foi a palavra que eles usaram. Vera, o condomínio está impecável. Nós não precisamos mais de você.
Nossa, foi um choque. Que pena, né? Você faz um impecável porque eu fiz o que não tive. Exatamente. Está tudo bem? Graças ao meu trabalho de 17 anos, aliás, com uma equipe incrível, tenho muita gratidão pelo Léo, meu zelador, tornou-se meu grande amigo, aprendi muito com ele, aprendi muito com todos, mas isso me levou a ter várias reflexões a respeito. Nossa, quer dizer que eu fiz um trabalho que chegou a ser impecável, a ponto de não precisarem mais de mim? E isso me traz também a reflexão de que então, eu posso fazer trabalhos pontuais como o que eu fiz, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, eu trabalhei muitíssimo, como a maioria dos síndicos, prestando, inclusive, muita consultoria para síndicos orgânicos, porque nós estávamos naquele momento em que nós trocávamos a roda com o carro em grande movimento, em alta velocidade. E todos estávamos aprendendo, mas por conta, né, da profissão, a dedicação a isso, nós tínhamos mais experiência do que o síndico orgânico, tendo que estar em casa com todas as reclamações que tiveram. Que abarca o aspecto jurídico, o aspecto também de segurança, aspectos relacionados a intempéries em função das chuvas que têm acontecido, ou seja, problema de toda hora, de todo tipo, e a grande responsabilidade que o síndico tem. Sim. Não só o síndico orgânico, mas também, em especial, o síndico profissional, que não cuida só de um espaço, mas cuida de vários. De vários, prédios, né? De vários. E cada um com suas características, suas regras, seu jogo, as pessoas, seus temperamentos e etc. A legislação, o Código Civil e a Convenção, mais o regulamento, eles são, no geral, comum a todos. As convenções, elas diferem de acordo com o condomínio em alguns pontos. O regulamento interno é bem característico. Porém, a responsabilidade civil e criminal, independente da quantidade de apartamentos, de condôminos, ela é a mesma, seja para síndico profissional quanto para síndico orgânico. Por isso que o que eu penso sempre é o seguinte: há vários síndicos orgânicos, principalmente, que não têm essa exata noção dessa responsabilidade. E isso nós, na qualidade de síndica profissional ou síndica empresária, recentemente eu aprendi esse termo no Secov e eu achei fantástico. Nós somos síndicos empresários quando temos vários condomínios para gerir sobre nossa responsabilidade, o nosso guarda-chuva, e nós temos a condição de levar para esses condomínios uma gestão profissional que possibilite a tranquilidade do condômino. A tranquilidade ao ponto de muitas pessoas falarem para mim: nossa, fera, mas você deixou de advogar para ser síndico profissional, então você não tem vida. Então você não tem final de semana, você não tem férias. Eu tenho. Sim, sim. A responsabilidade... Como você falou, quanto melhor estiverem assim, andando, você tem lá outras pessoas que trabalham, tem lá os conselheiros, as pessoas, o subsíndico, obviamente, assim, você delega, estabelece, o seu trabalho pode ser mais estratégico do que operacional. Exato. E tático, né? Exato. O trabalho, ele é estratégico, ele é de gestão, não é de operação. Vera, uma curiosidade. Nós estamos aqui, eu moro em Moema, um outro bairro bom também, mas virou e praticamente vai virar, em função da quantidade de terrenos já demarcados, com aqueles tapumes, de construção, ou seja, uma verdadeira canteiro de obras, né, que está virando, e daqui certamente muitos outros prédios vão levantar. E haverá profissionais suficientes para todos esses prédios que estão nascendo agora. Eu estou falando de um bairro aqui em São Paulo. Em todas as ruas tem lá 2 ou 3 terrenos já fechados daquelas casas antigas e que agora são fechados esperando que se construam. As construtoras, obviamente, com grande movimento para essa construção. E não só, mas outros bairros, outras cidades, outros estados, parece que existe assim, talvez pela carência, a necessidade, o momento no qual estamos vendo, uma tendência de que a gente volte a ter muitas e muitas obras e muitos prédios, obviamente muitos condomínios. E como é que você prevê esse futuro? Claro que para você é um ótimo negócio, porque se existe tanto crescimento, obviamente vão precisar de pessoas especializadas, como você, para cuidar dos condomínios, não é? Eu penso que ainda não estamos preparados para tamanha demanda.
Nós estamos nos preparando. Nós temos profissionais hoje no mercado que já têm uma grande experiência, que buscam se aprimorar, que buscam conhecimento diário. Eu participo de vários cursos, eu procuro ter muitas conversas. Eu tenho aí a felicidade de ser casada com um engenheiro, então eu aprendo muito com ele na parte operacional, enquanto nós trocamos muito da parte administrativa que eu passei a estudar para poder gerir, mas eu penso que o mercado se torna cada vez mais exigente. Exigente, inclusive, no sentido de trazer um pouco da hotelaria, do sistema de governança, de uma qualidade no servir mais aprimorada do que nós ainda estamos construindo. Então, há síndicos mais especializados, há síndicos mais voltados para essa governança de uma maneira que traga muito bem um servir, mas são poucos. Uma grande maioria ainda está muito preocupado em, a gente brinca, apagar os incêndios. Então, eu preciso... Deu problema, corre atrás. Corre atrás e corre atrás e corre atrás e corre... Então, enquanto a gente está correndo, você não está pensando. Eu digo isso porque eu corro um pouquinho no final de semana. Então, quando você corre, é aquela coisa de você... Nossa, é um momento que eu não quero pensar. Mas enquanto você corre, você não pensa que você pode estar melhorando a qualidade de vida do condômino, por exemplo, melhorando ali a reciclagem, trazendo detalhes que fogem um pouco daquele operacional mais pesado. Então, é necessário que haja a profissionalização para que haja a qualidade. Quanto mais qualidade nós temos no trabalho, mais condição nós temos em fazer melhor entrega, em nos aproximarmos mais daquele sistema da hotelaria, da governança bem servida. E o nosso público, o público de alto padrão e luxo, ele exige isso. Não digo uma exigência. Acolhimento. Ele está acostumado com esse atendimento. Com limpeza, com higienização, com beleza, com um ambiente gostoso. Eu tenho um exemplo. Eu fui síndica de um condomínio alto padrão nos Jardins. E eu cheguei com a missão de reduzir a taxa condominial, de qualquer maneira, porque eles queriam fazer uma economia, um plano estratégico financeiro para poder fazer uma reforma da fachada. Enfim, eu avaliando e tudo, mas eu falei, olha, eu tenho uma saída. Esse porteiro, lá nós tínhamos uma portaria, segurança armada e uma recepção. E o recepcionista, ele só estava ali para abrir e fechar a porta do elevador. É um condomínio de altíssimo padrão. Ok. E eu comentei, olha, eu vejo que aqui nós podemos fazer X economia se nós tirarmos essa função noturna a princípio, porque as pessoas já estão acostumadas e tudo, mas a gente tira só um noturno. Deixa durante o dia que o movimento é maior e tudo mais. Reinaldo, eu não consegui. Não. Como vai tirar... Você vai tirar o recepcionista. Isso. Mas o recepcionista, à noite, ele só abre e fecha a porta. E dorme. Provavelmente. Ele era a recepção, ele não era a portaria. Sim. E não tem necessidade em termos de segurança. Questão de um luxo, de um requinte, de alguém abrir a porta, alguém vai abrir a porta para mim. É como um motorista particular que tem como obrigação abrir a porta. Né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido, porque normalmente, como existe assim o governo, pessoas que entram no governo nem sempre estão devidamente preparadas para liderar, para governar. São aquelas pessoas que são muito benquistas na comunidade, são líderes lá de alguma associação, alguma entidade, acabam tendo destaque e depois assumem uma grande responsabilidade de representar dignamente aquela comunidade que o elegeu. Mas nem sempre essas pessoas foram preparadas para isso. Não tem noção de legislação, não tem noção da máquina governamental que se movimenta de forma tal, até para combater, né, eventuais desvios, acabam, enfim, não fazendo um bom trabalho em função dessas dificuldades. Da mesma maneira, um síndico orgânico, aquela pessoa aquela senhorinha que está aposentada, aquele senhorzinho que está sozinho e que precisa de uma questão, talvez uma questão de redução, de ter algum ganho, porque provavelmente nos condomínios tem uma redução do valor do próprio condomínio, etc.
Então acaba assumindo essa responsabilidade, mas sem estar devidamente preparado para isso. Existem cursos de formação das pessoas que vão assumir esses papéis, ou simplesmente assim, põe lá, a gente vê como é que faz, depois acaba ajustando aqui e ali. É diferente do síndico profissional que está ou tem que estar preparado para assumir aquela função. Como é que você vê isso? É exatamente isso. Existe o orgânico despreparado e que sobrou para ele, e ele vai lá e faz aquilo que ele pode. Existe o síndico profissional que se prepara para isso. Existem vários cursos preparatórios para a sindicatura, para lidar com todos os desafios da sindicatura orgânica profissional. E eu particularmente estou lançando o meu curso. O curso para auxiliar todas as mulheres e pessoas que queiram, eu não preciso dizer profissionalizar-se, mas entender, capacitar-se. Para serem síndicos profissionais ou pessoas que vão assumir papéis como síndicos orgânicos nos seus condomínios? Vai da vontade dela. Normalmente, os síndicos profissionais, não foi o meu caso, mas normalmente eles começam como síndicos orgânicos. Entendem, aprendem e notam ali uma capacidade de resiliência. Podem ter alguns benefícios, normalmente, às vezes tem moradia, tem alguma série de benefícios. E todos esses benefícios, mas a pessoa não consegue, para ser síndico, só... a princípio, talvez vejam só os benefícios, talvez financeiros. Mas eu penso que para a sindicatura orgânica profissional é preciso ter algo mais. É preciso ter, além do financeiro, é importante que haja aí uma resiliência, uma vontade, uma empatia, uma essência, a sua essência, com uma lapidação da inteligência emocional, buscando toda a parte organizacional e como se gere, como se organiza um condomínio, ela consegue fazer. Agora, se a pessoa não tem o mínimo de vontade, de essência, de liderança, o curso... vai padecer. Exato. O curso, ele visa atingir principalmente mulheres que moram em condomínio, mas que nunca foram síndicas, ou independentemente da profissão. Mulheres que não trabalham, ou que trabalham independente da profissão, mas que queiram ajudar a monetizar, ou economizando na taxa condominial, no condomínio onde mora, ou recebendo por isso na medida em que que adquira a condição de tornar-se síndica e vá buscar outros desafios. Então, essa ideia surgiu do meu e-book, que chama-se Empodere-se e Monetize. Você vê que ela é cheia de história. Falou que tem um curso que ela não falou ainda qual é o curso, ela está falando de um e-book. Gostaria que você explicasse. Primeiro, esse curso que você falou que tem, que você que desenvolve, como é que funciona isso? Esse curso está surgindo em função do e-book. O e-book chama-se Empodere-se e Monetize. E a partir desse e-book que nós lançaremos em breve o curso Empodere-se e Monetize. Visando auxiliar principalmente as mulheres que pretendem tornar-se síndicas ou conhecer melhor o mundo condominial por intermédio de bate-papos, de conversas, de trocas bastante interessantes. Para quem quiser esse e-book, ele está disponibilizado? Como é que ela pode adquirir? Como é que funciona? O e-book já está disponibilizado no meu Instagram. Do que trata esse e-book? O e-book trata-se do empoderamento e a monetização desse empoderamento dentro da sindicatura. E ele se orienta o que é que mais precisa uma pessoa para ser síndica. Exatamente. Em termos de representar o condomínio nas mais variadas esferas governamentais, em termos de segurança, em termos de beleza, de embelezamento, em termos de tranquilidade, em termos de lidar com os conflitos, resolução de problemas, manutenção, muita coisa. Né? Muita Na coisa. piscina, teve um problema aqui em São Paulo recentemente, uma pessoa infelizmente faleceu. Sim.
por questões de cloro na piscina, etc. Ou seja, são cuidados, né, que a pessoa tem que ter e muita responsabilidade. Muita responsabilidade, Reinaldo, mas muita responsabilidade. Isso me deixa um pouco preocupada com os aventureiros. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, eram pouquíssimos os síndicos e as pessoas não tinham entendido, talvez ainda, essa responsabilidade legal. Hoje percebem essa responsabilidade legal, mas muitas pessoas olham para a sindicatura imaginando apenas o ganho. Por isso que é importante que haja uma empresa, que essa empresa tenha todo um respaldo, tenha um seguro de responsabilidade civil para que o seu condomínio seja muito bem representado, seja em órgãos públicos, seja diante da comunidade condominial. É imprescindível que tenha minimamente um conhecimento jurídico, ou então traga para junto de si um bom departamento jurídico, um bom departamento de engenharia. É importantíssimo para que haja um respaldo. A gente precisa se calçar de bons profissionais para fazer a melhor entrega para o nosso condômino. Tem uma pessoa que eu conheço que trabalha com paisagismo. Oferece aos condomínios os seus serviços de paisagismo. E não é só embelezamento, mas é assim, uma adequação da planta em relação ao contexto, ao ambiente, ao clima. E também assim, questões de saúde, questão de resíduos que uma planta, uma árvore pode ter em relação a folhas ou a sujeira. Questões também relacionadas a durabilidade, questões de redução de custos, o embelezamento, um local que passa a ser um local de convívio entre os familiares, entre os condôminos, com seus filhos, com seus pets, ou seja, é um ambiente que se torna cada vez mais agradável. Como é que você se utiliza desse tipo de serviço? Você tem contratado, faz parte do seu processo, porque obviamente num ambiente desses mais sofisticado, de alto luxo ou de mais requintado, obviamente há essa preocupação em relação a esse poder aquisitivo suficiente para agora vamos embelezar. Vamos ter aqui um ambiente, árvore, sei lá, o tipo de decoração, principalmente em relação ao aspecto do paisagismo. É importantíssimo. O paisagismo é um dos grandes responsáveis pela valorização do imóvel. E este cuidado de qual planta colocar e onde colocar, ainda mais no momento em que... Normalmente é feito por um jardineiro. Agora, qual a diferença entre um jardineiro e um paisagista? A responsabilidade. Imagina um jardineiro plantar uma planta, por exemplo, em que ela é tóxica para um pet. Tá. A responsabilidade é da sindicatura. Toda a responsabilidade de contratação é da sindicatura. Então, nós fazemos concorrências, abrimos concorrências para que possam ser avaliadas as empresas e suas qualidades e todas as suas certidões, para que nós possamos endossar para os nossos condôminos naquela concorrência qual a melhor opção. E é imprescindível que tenhamos pessoas com qualidade nessa entrega e conhecimento, porque além de mantermos um jardim muito bonito, muito cuidado, que valoriza o patrimônio, eu sempre digo que o maior patrimônio da vida condominial é a vida. As pessoas. São as pessoas, é a convivência, é o lar dessas pessoas. Por isso que eu digo sempre também que eu me sinto muito honrada cada vez que eu sou eleita para um novo condomínio, pois as pessoas estão ali me dando praticamente a chave da sua casa. Elas estão dizendo para mim, acredito em você, assim como você citou aqui, né, quando se elege um governante, acredito em você, confio em você, estou te dando este voto. Por favor, faça bom uso dele. Não é o que acontece normalmente na nossa política, mas na sindicatura. Mas porque a grande evidência é você ser reeleita. Exatamente. Não é só fazer uma vez, está lá, levantou, mas demais assim, olha, agora de novo nós queremos você e permanece, perpetua na função, no cargo, na responsabilidade. A nossa avaliação é essa reeleição, com toda certeza. E o paisagismo, ele faz parte disso. Imagina um condomínio completo, o condomínio com uma documentação exemplar, a parte financeira exemplar, com um jardim horroroso. E nós costumamos brincar,
o caminho do rei, onde passa o condômino, esse, por óbvio, ele tem que estar belíssimo. Que é o Reinaldo, esse é o meu nome. Exatamente. Caminho da família real. Né? No caminho da família real. São as pessoas que vivem lá, que moram lá, que desfrutam, que têm a sua vida no condomínio. Exatamente. Então, esse trabalho, ele é importantíssimo, ele é de grande responsabilidade. É importante que a pessoa tenha conhecimento técnico, traga o embelezamento, a tranquilidade, a sabedoria de tornar o ambiente muito mais aprazível. Eu tenho, por exemplo, desenvolvido, né, para alguns condomínios. Que é um quintal, né? Porque a pessoa sai de casa, mas tem o quintal lá fora, que é um ambiente que tem que ser muito exatamente. Gostoso, agradável, Essências aprazíveis para que as pessoas tenham uma memória afetiva. Olha só. Eu entro nesse condomínio que é gerido pela empresa síndica Vera Rogato e eu tenho sempre nossa, que cheiro bom. O ambiente está sempre limpo. Ambiente cheiroso. Ambiente cheiroso, acolhedor. Assim, né? Não é uma pessoa que se arruma. Exatamente. Então, olha, esse assunto dá pano para manga. Uma outra questão, Vera, eu fiquei encantado também, a gente numa conversa prévia, você falou de um trabalho, porque assim, Vera é uma pessoa grandiosa, não só faz um trabalho para que as pessoas vivam felizes onde vivem, não é? Mas também tem um coração grande, faz um trabalho voluntário para mulheres. Gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que você encabeça, que você tomou iniciativa e que você faz. Reinaldo, esse é a menina dos meus olhos. Eu sou idealizadora de um projeto social. Aliás, projeto social esse que foi abraçado também pelo Clube W Condo, que se chama Projeto Mocinha. O Projeto Mocinha visa ser uma ponte de arrecadação e doação de absorventes e kit de higiene pessoal para as mocinhas, que são mulheres e pessoas em estado de vulnerabilidade e pobreza durante o período menstrual. E hoje, felizmente, com apenas pedindo, olha, quero doação, faço algumas campanhas, peço para as amigas me ajudarem em condomínios, nas empresas, a gente faz campanha pontual. Nós temos conseguido auxiliar de 60 a 70 mocinhas por mês. Todas elas cadastradas numa determinada paróquia que eu frequento. Antes era São Caetano, agora é aqui em São Paulo. E o meu grande sonho é um dia conhecer uma dessas mocinhas, que eu não conheço nenhuma delas. Eu faço a doação para as famílias, não sei quem são essas mocinhas. E entender que o Projeto Mocinha fez a diferença na vida dessas mocinhas. Fez a diferença para que ela não pudesse se ausentar das suas aulas, de uma entrevista de emprego, de um compromisso social. Até qual a faixa etária que normalmente vai? Desde, claro, a fase da puberdade, quando começa um ciclo menstrual, até 50 e poucos anos. Nossa, então Sim. Não são mocinhas, são mocinhas. Mocinhas, desde que... porque no meu tempo, pelo menos era assim, quando a mulher menstruava, ela tornou-se mocinha. Tornou-se mocinha, então virou mocinha. E muito antes desse projeto... As pessoas que também, na medida que não têm uma condição, que ainda são vulneráveis, que passam da fase, talvez, até de maturidade. Exato, são pessoas em estado de vulnerabilidade e pobreza. Todas elas merecem ter a sua... deixar aqui um pedido, se alguém quiser, ou doação, ou entrar em contato com você. Por favor, entre em contato comigo no 99127-7397, 11, e pode falar diretamente comigo, mas também pode seguir a página Projeto Mocinha _. Tem Projeto Mocinha no Instagram também. Entre em contato para que possamos expandir, possamos ajudar. E aquelas pessoas que também queiram ajudar, empresas que tenham interesse, né? Em ajudar o Projeto Mocinha, ele tem o intuito de devolver a dignidade feminina. Eu li uma pesquisa, não muito recente, em que uma diretora de escola no interior da Bahia, ela reparou muito no êxodo de alunas durante determinados períodos. E ela foi avaliar, essas meninas não iam para a aula porque não tinham absorvente. Olha só. E as pessoas em estado de vulnerabilidade e pobreza... Esse trabalho é basicamente centrado aqui em São Paulo ou ele é espalhado para outras localidades também? Eu faço
praticamente sozinho e busco ajuda de quem pode me ajudar. Eu tenho uma ajuda muito grande da doutora Cláudia Hernandes, que é minha querida amiga. Ela sempre colabora comigo na medida em que é preciso fazer campanhas, ela divulga e tudo mais, mas é um trabalho voluntário, um trabalho ainda muito pequeno. Sim, 60 meninas que são ou mocinhas, como você diz, que são beneficiadas mensalmente, já é alguma coisa. Agora, imagine isso aqui multiplicado por tantas outras em função de necessidades. Eu pretendo te ajudar também indicando uma entidade, uma associação que lida com mulheres. Quem sabe lá você possa divulgar mais. Olha, para você ter uma ideia e uma curiosidade triste, as pessoas que não disponibilizam de absorventes, elas usam pano de chão, miolo de pão, jornal velho, para conter o seu fluxo. Parece uma coisa pequena, simples, olha como isso é importante. Muito importante. Por isso que eu digo assim. Não tem noção do que significa vulnerabilidade. Quando se fala, nós precisamos estar ser equiparadas aos homens, não, porque nós somos diferentes, e os diferentes têm que ser tratados como são diferentes. As mulheres já nascem diferentes, já nascem com as suas diferenças fisiológicas e elas precisam ser cuidadas como tal. Isso não deprecia a sua capacidade. Não, absolutamente, ao contrário. Na verdade, até potencializa. Nós somos mulheres incríveis, mas... Eu estou até aqui diante, graças a Deus, de uma que está se mostrando extraordinária, além de incrível. Parabéns. Obrigada. Parabéns por ser quem você é e ser uma pessoa missionária nesse sentido de transformar o mundo melhor. A partir do trabalho que realiza, é claro que é importante também. E também, como você também sonhou e tem uma pretensão de fazer palestras. O mundo de palestras está bombando. Uma pessoa que tem o seu potencial, no meio que se preparar mais e mais, se lançar no mercado, obviamente assim, além da sua simpatia pessoal, do seu charme, do seu jeito de ser, da sua, enfim, habilidade de encantar as pessoas, tem uma mensagem muito bonita para transmitir. Obviamente, por onde você passa, deixa o mundo melhor, mais iluminado, mais florido, melhor para as pessoas que vão ser tocadas por você daqui para frente. Ai, gente, eu estou emocionada. Porque ouvir isso de uma pessoa que com tanta experiência, uma experiência de vida, uma experiência profissional, que já produziu mais de 12 mil comunicadores. Tivemos aqui, no nosso trabalho de 42 anos, mais de 120 mil pessoas passaram aqui pelo nosso trabalho, pelas nossas mãos. E ouvir isso dessa pessoa servir, com este quilate é muito honroso. É simplesmente maravilhoso. Quando eu disse para ele desse meu desejo, mas eu também prefiro ouvir o especialista, porque de repente alguma coisa que, Vera, você está sonhando, você está viajando com essa ideia, desiste disso, tá tudo bem, vamos fazer outra coisa. Mas quando você ouve de uma pessoa que tem essa experiência, olha, você tem potencial, nossa... Isso dá... Você certamente está observando, percebendo, sentindo, né? Todo o potencial que ela tem. Tem uma coisa, Vera, que eu acho assim, que é importante. E também serve para você pensar um pouco a respeito disso. Quantas pessoas vão morrer, levar para o túmulo, para o seu caixão, um potencial extraordinário? E a questão é assim, o que eu posso fazer? Eu não consegui pôr o meu potencial em prática. Então, justamente, existe dar potência ao seu potencial. Isso significa, assim, acordar cedo, tem que fazer, estudar, fazer um curso, uma mentoria, se preparar para isso. Não é a pessoa, da noite para o dia, ela oferecer aqui algumas alternativas para você. Primeiro, em relação a você fazer um curso para se tornar uma pessoa que vai ter uma habilidade profissional como síndico, que ganha bem. O síndico ganha um bom dinheiro, ainda mais o síndico profissional. Não sei se você pode falar uma questão assim, para ser uma ideia de quanto é que ganha, por exemplo, um síndico que tem lá 10 condomínios que ela atende, ou um condomínio que seja, para ter uma ideia desse mercado e desse mundo. Normalmente é uma taxa daquele condomínio, 2 taxas, aí existem profissionais que cobram por salário mínimo, cobram por quantidades de visitas, vai muito de acordo com a necessidade de cada condomínio. Por exemplo, quando eu sou convidada para participar de uma concorrência em um condomínio, não os de implantação, mas condomínios que já foram implantados e tudo mais, em que já estão há anos, né? Já existe há anos, e que ele não tem um AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, eu costumo ter um valor um pouco maior, pois o trabalho ele é muito superior.
Quando trata-se de um condomínio, o trabalho é superior no sentido de nós fazermos toda a regularização no condomínio para que ele possa receber, parte jurídica, inclusive, para que ele possa receber essa certificação. Isso é de extrema importância. Mas quando há um condomínio em que já tem, por exemplo, o AVCB, o valor pode ser um pouco menor. Eu acho um pouco complicado falar em números, porque isso depende da região, depende do tamanho, depende exatamente, de fatores, do tipo de cada condomínio. De maneira geral, você está disponibilizando um curso no qual as pessoas vão ter a oportunidade de ganhar bem e ter uma carreira, por que não? Fica uma alternativa. Também ofereceu aqui das pessoas participarem de um projeto Mocinha, para fazerem lá sua caridade, sua benemerência, enfim, em função daquilo que você tiver o seu coração, for tocado para ajudar, por que não? E por que não também, né, conhecer essa pessoa extraordinária, tendo assim o seu contato. Vera, deixa aqui o seu recado para as pessoas, o que você aconselha, já que você é uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito bonita e trabalha na qualidade de vida das pessoas. Então, o que você aconselha? Talvez uma escolha, uma transição de carreira, principalmente para mulheres que você se dedica tanto, não é? Em termos de validação, de valorização, de autovalorização, de autopercepção e de fazer valer o seu potencial, ou seja, colocar potência no seu potencial para se realizar como pessoa e como profissional. A potência no seu potencial você só consegue quando você descobre qual é o seu potencial e qual é a sua vontade. E muitas vezes é necessário que você se feche um pouco, se analise e faça essa autoanálise, e o autocuidado vai te levar para lugares que você talvez não imagine. Eu digo isso porque eu fui advogada há muitos anos de direito de família e trabalhei para muitas mulheres e vi nessas mulheres grandes potências em que elas estavam ali por um determinado momento assim machucadas. Mas é importante que as mulheres se olhem no espelho, não é só naquele espelho que te reflete, mas no alto espelho, aquele que você entende quem sou eu, onde eu quero chegar, o que eu posso fazer para melhorar para mim. Porque quanto melhor nós estivermos, melhor nós cuidaremos de todos à nossa volta. A mulher tem essa essência e o cuidar do condomínio torna-se, como se fosse a extensão da sua casa. Você cuida do seu lar, você cuida dos seus filhos, para aquelas que são mães. Você cuida dos seus pais, eventualmente, e você poderá cuidar também do seu condomínio, tornando o seu ambiente muito mais prazeroso. E dessa maneira, poder também monetizar, por que não? Você poderá ter o desconto na sua taxa de condomínio, ou você poderá ter um salário pelos serviços prestados. Empodere-se e monetize. Isso é para todas que querem tornar a sua vida muito mais prazerosa. Que bonito. E também mais um detalhezinho, só para lembrar aqui os contatos, né? Eu vou lá atrás, mas reforce as pessoas que quiserem entrar em contato com você, ou o telefone, ou o Instagram. O meu Instagram é asíndica.verarogato. asíndica.verarogato. E o meu celular é 11 99 127 7397. Será um prazer enorme poder te ajudar. Olha, Vera, muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Trouxe um brilho, um colorido, assim, mostrando o como uma pessoa extraordinária pode fazer diferença na vida de tantas pessoas. Que honra. Com amorosidade, já que você é uma pessoa que mostra muita amorosidade e paixão por aquilo que você faz. Não tem como não dar certo. Então, muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. E para você que está aí com a gente até agora, fica aí um abraço, espero que tenha gostado. Compartilhe, divulgue esse material, porque obviamente assim, quanta coisa útil, interessante e bonita tem que a Vera Rogato trouxe aqui pra gente. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.